A paz do Senhor a todos. Gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor com os irmãos e as irmãs deste grupo, que encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículos 11, 20, 24, 25, 26, 27 e 28. Quero compartilhar com os irmãos. O versículo 11 diz assim: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Versos 24 a seguir. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. E por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Meus irmãos, gostaria de compartilhar esta palavra sobre o voto que Ana fez ao Senhor e trazer à nossa memória algumas orientações bíblicas e falar sobre o que podemos aprender com esta passagem bíblica, onde Ana ela faz esse voto perante Deus e apresenta diante de Deus a sua necessidade e faz uma promessa. Este voto é, na verdade, uma promessa. O significado deste voto é que ela apresentou diante de Deus a sua necessidade e, em contrapartida, ela pediu algo, já prometendo algo a devolver ao Senhor, no caso, o filho que o Senhor lhe daria. Nós vamos ver com Ana, e o contexto vai mostrar que Ana não tinha filhos, e ela era uma mulher que estava sofrendo no contexto que ela vivia, por causa da cultura e da sociedade que ela vivia, que desprezavam as pessoas que não tinham filhos. E a Bíblia vai dizer no versículo 5 que era Deus quem tinha lhe cerrado a madre, e Ana estava sofrendo. Ela era provocada por Penina, e Eucana, seu esposo, estava vivendo nesse contexto com Ana, e Ana sofrendo. Porém, Ana, ela apresentou diante de Deus a sua necessidade. No versículo 9, nós vamos ver que Ana se levantou. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana foi apresentar-se ao Senhor. Versículo de número 10 vai nos mostrar que Ana orou e chorou diante do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus irmãos, existem momentos da nossa vida que nós entramos diante da presença de Deus e choramos e oramos e pedimos algo. E o Senhor, com sua bondade e misericórdia, sempre está atento à nossa oração. Mas existem momentos na nossa vida em que nós estamos como Ana, com a alma amargurada. Nós estamos abatidos, sofrendo por uma necessidade que temos, por um objetivo que queremos alcançar ou por algo que buscamos e parece que não alcançamos. Mas o segredo, como aprendemos com Ana, é entrar diante da presença do Senhor. É orar e falar com Deus. É chorar. Porque quando choramos diante da presença do Senhor, Ele entende as nossas lágrimas. Quando oramos e falamos com Ele, temos a certeza de que Ele está atento à nossa oração e Ele nos responde. Ana orou
E Ana fez um voto ao Senhor no capítulo de número 1 e versículo de número 11. E ela disse: Senhor, se o Senhor atentar para a tua serva e me der um filho varão, eu o entregarei ao Senhor. Ela fez uma promessa diante de Deus, ela fez um voto, que se ela fosse abençoada, ela entregaria o menino ao Senhor. E no versículo de número 12 nós vamos ver que o texto vai dizer que Ana perseverou em orar perante o Senhor. Ela continuou. A nossa oração tem que ser perseverante. Nós temos que pedir, irmãos, a todo tempo. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Nós temos que estar batendo a porta do céu e apresentando diante de Deus as nossas necessidades. Nós temos que levar diante do trono da graça aquilo que precisamos, certos de que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, como diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 20. Aos Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, quando Ele faz algo por nós, Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Ana apresentou diante de Deus, perseverou na oração. E Ana orava em seu coração e falava com Deus, diz o versículo 13. E palavras não saíam na sua boca, mas no seu coração ela estava falando com Deus. Ela balbuciava e saíam palavras suaves, baixas, a ponto de que ele a viu e pensou que ela estava embriagada. Ana, então, foi abençoada por Deus, porque quando nós choramos diante da presença do Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas e responde-nos. Quando oramos e apresentamos as nossas necessidades diante de Deus, nós podemos ter a certeza de que seremos respondidos, de que a nossa oração será respondida. E a palavra de Deus nos diz assim, Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós devemos apresentar diante do Senhor. Nós devemos falar com Deus. Devemos levar diante dele as nossas necessidades, como fez Ana. Me lembro do rei Ezequias, que o profeta foi ordenado a ir à casa do rei Ezequias e falou para ele colocar em ordem a sua casa, porque ele morreria e não viveria. O texto vai dizer que o rei virou para a parede, chorou e orou. Quando nós oramos e choramos diante da presença de Deus, Ele responde a nossa oração. Versículo de número 20 vai nos mostrar, do primeiro capítulo do livro de Samuel, que Deus, depois de um tempo determinado, após esta oração, diz o texto assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ana reconheceu que o filho que ela teve foi Deus quem deu. A partir do versículo de número 24, nós vamos ver Ana levando o menino para deixar na casa do Senhor em Siló. O menino era ainda muito criança, mas ela cumpriu a sua promessa. Quantas vezes fazemos promessas diante de Deus, fazemos um voto e deixamos de cumprir? Que o Senhor Jesus venha nos trazer, através da ação do Espírito Santo, a nossa memória, a nossa mente, as vezes que falamos algo diante de Deus, para que possamos cumprir. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, Ele não é carrasco, mas Ele é misericordioso e pela sua misericórdia, Ele ainda nos entende e é compassivo para conosco, ainda nos dá a oportunidade de cumprir. E se você fez um voto diante de Deus, se você fez uma promessa, eu quero deixar essa palavra para você. Cumpra diante de Deus. Cumpra o voto que você fez. Cumpra a promessa que você fez. A promessa que você fez de servir ao Senhor melhor. Quando inicia-se o ano, nós sempre fazemos um propósito, uma promessa, e muitas vezes nós acabamos deixando cair no esquecimento. Mas a palavra para você hoje que está ouvindo esse áudio: cumpra suas promessas diante de Deus. Porque quem cumpre as promessas diante de Deus é grandemente abençoado. Quem cumpre as suas promessas diante do Senhor alcança as misericórdias de Deus e as bênçãos são maiores ainda. Nós vamos ver a partir do versículo 24, Ana levando o menino para estar na casa do Senhor, cumprindo aquela promessa. Com isso nós aprendemos que Ana estava sendo grata a Deus. O salmista, no Salmo de número 103, verso 2, ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios.
Quando nós cumprimos os nossos votos diante de Deus, as promessas que fazemos, nós estamos sendo grato a Deus e reconhecendo que o que temos e somos vem do Senhor. E é necessário nós reconhecermos no capítulo de número 1 do livro de Samuel, versículo de número 28, vai nos mostrar Ana reconhecendo isso. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Ana levou à casa do Senhor para deixar Samuel lá, porque estava reconhecendo e cumprindo o seu voto. Quando nós fazemos isso, cumprimos os nossos votos, não só nós somos abençoados, mas outras pessoas são abençoadas. Inclusive, quando nós fazemos isso e cumprimos os nossos votos, as bênçãos do Senhor são ainda maiores sobre nossa vida. No capítulo de número 2, versículo de número 21 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que Deus, diz assim o texto, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor, porque Ana cumpriu seu voto e reconheceu que as bênçãos que ela tinha vinham do Senhor. Deus ainda lhe abriu outras vezes a madre. Para uma mulher que era estéril, para quem não podia gerar um filho, Deus lhe deu 3 filhos e 2 filhas, porque Deus é fiel na vida daqueles que são fiéis, na vida daqueles que servem ao Senhor com alegria, na vida daqueles que pagam seus votos diante de Deus, na vida daqueles que reconhecem a bondade de Deus. Além disso, nós vamos ver no texto de 1 Samuel, decorrer todo o livro, as bênçãos do Senhor sobre a vida de Samuel alcançaram toda a nação de Israel. Samuel exerceu o ofício de profeta, juiz e sacerdote. Ana pediu um filho, mas o Senhor lhe deu um filho, lhe deu outros filhos, outras filhas, e na vida de Samuel ele fez coisas maravilhosas. Samuel foi usado para falar as coisas de Deus ao povo. Samuel foi usado conforme a palavra nos mostra, como porta-voz de Deus para os homens, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10 a 21, 1 Samuel 7:3, e como porta-voz dos homens para com Deus, como está registrado em 1 Samuel 7:8. Veja que coisa maravilhosa Deus fez na vida de Ana e na vida de Samuel, porque Ana cumpriu um voto diante do Senhor. Deus honrou tanto Samuel, que no primeiro capítulo do livro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, Samuel é usado por Deus para ungir Davi a rei. O maior rei da história de Israel é ungido pelas mãos de Samuel, o filho da mulher que era estéril, porque Ana fez um voto, cumpriu diante de Deus, Deus honrou. Essa palavra eu deixo para você, amigo e amiga que está ouvindo. Cumpra os seus votos diante de Deus. Eu creio que Deus lhe trará à memória tudo aquilo que você falou e prometeu um dia diante do Senhor. E você vai poder cumprir e louvar o nome do Senhor. E o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida, por meio da tua vida, vai alcançar a muitos. E você vai estar desta forma, servindo ao Senhor com alegria e abençoando a vida daqueles que estão ao teu redor. Que Deus venha abençoar a todos em Cristo Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Você, amigo que está ouvindo, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.